Bem, eu tinha uma velha carreira de professor e de jornalista quando abriu a Faculdade de Direito de Guarulhos, que hoje é a Figurinbesp. Estou falando em coisa de mais de 50 anos. E como eu era professor da PUC, eu fui convidado para vir para cá. Foi interessantíssimo, até porque eu encontrei amigos aqui. Eu era veterano já na Universidade Católica de São Paulo. Então, para mim, foi uma experiência simplesmente de deslocamento e de ambiente. Porque eu me lembro que a PUC não tinha um bom ambiente para professores. Ela tinha lá a sua maneira de ser, mas não tinha nada de especial. E aqui não, aqui foi isso. A FIG trouxe um ambiente sensacional e eu fui ficando. O ambiente é tão gostoso, é tão familiar, é tão meu, que eu completei agora, em janeiro desse ano, 50 anos de FIG. No começo só como professor, depois dirigindo um grupo de faculdades da área de administração contábeis. Depois eu fui para a Pró-Reitoria e estou na Pró-Reitoria de Comunicação, até hoje afastado, em parte, pelas dificuldades de respiração. Questão de idade, tenha dúvida. Mas continuo ligado à FIG. Meus 50 anos devem ainda ajudar alguma coisa à instituição. Quando a FIG veio para cá, ela trouxe o ensino superior para Guarulhos. Conquistou nos primeiros tempos toda a liderança da cidade. Eu sei que era uma cidade, antes, uma cidade dormitório, porque tinha transporte para São Paulo através daquele trenzinho que trazia a população de Guarulhos e levava para trabalhar na cidade. Mas ela não tinha educação, não tinha nenhuma instituição de ensino superior. Era uma cidade curiosa, havia uma população já bem servida de valores, já estava rica, porque a indústria já tinha chegado, mas toda aquela juventude não estava formada em curso superior, porque nem todos tinham disposição, condições, tempo de viajar pela Fernão Dias para Bragança, Pouso Alegre, aquelas cidades que tinham cursos por aqui. Quando chegou a FIG, foi um estouro. Eu me lembro até, com incrível curiosidade, que as primeiras aulas que eu dei, eu tinha então 30 e poucos anos, tinha mais aluno mais idoso do que eu, do que mais jovem naquela sala de aula. Eu era o mais jovem dos garotos ali. Sensacional isso para mim. E lá fui ficando, conquistando amizades, participando de uma administração escolar de alto padrão e muita camaradagem. Aqui sempre foi um ambiente muito respeitoso e o professor era extremamente valorizado aqui. E fiquei até hoje. Já estou meio afastado, mas pelo menos 2, 3 vezes por semana venho, ainda tenho a minha sala, ainda tenho o meu computador, ainda tenho gente me entrevistando. Praticamente eu tenho vivido esses anos todos sempre ligado ao jornalismo. Era editor de economia do Diário Popular, depois assumi a direção do jornal e fui, isso em 1970, 69, e fui para a Folha de São Paulo, onde eu tive um período curto. Como eu era professor já na PUC, eu tinha 2 aulas por semana, que era uma espécie de deixa eu continuar sendo professor, não mais do que isso. Comecei a transformar em profissional e comecei a pegar aulas. Esse período foi intenso e difícil, porque eu tinha aula em São Paulo, Limeira, Itojubá, Sorocaba. Aqui em São Paulo era na Faculdade Santana, na Dom Pedro, era um correr para cima e para baixo. Quando o professor Noronha, que estava fundando a FIG, fez convite aos professores da PUC, praticamente peguei as primeiras turmas da FIG no ano de 69. Cada aula era uma verdadeira conferência, porque na época não era incomum você ter uma sala com 140 alunos e você dar uma aula no gogó, até sem usar o microfone, para 140 alunos, era um desafio. Só era possível aqui em Guarulhos por causa da maturidade da turma. Ninguém ficava com conversinha, nem fazendo barulho. Era sensacional. Guarulhos, os guarulhenses, na verdade, eram uns caipiras.
não tinham formação, ou poucos tinham. Esses poucos, inclusive, foram os fundadores da FIG. Aí nós começamos a história que coincide com a evolução social de Guarulhos. Se eu chegasse aqui agora, eu seria recebido agora, como eu fui, e estaria satisfeito daqui a 50 anos, quando eu estivesse sendo entrevistado. Evidentemente não com esse equipamento primitivo que você tem. Estaria completamente diferente esse equipamento. Estaria falando das mesmas coisas. Eu estou muito contente com a FIG. Você que é neto de ex-aluno meu, da década de 70, de 80, de 90, venha seguir a carreira do seu avô, do seu pai, porque você vai ficar feliz e satisfeito. A FIG, além de uma educação de qualidade, ela tem uma característica, ela forma a cidadania. Não adianta você ser um advogado que conheça bem a Constituição. É preciso você conhecer e respeitar a sociedade que você vive, com seus vícios e com as suas virtudes. E aqui se pratica isso.